Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 5, nos versículos 19 ao 29. E aqui Jesus explica para aqueles homens e mulheres que estavam ouvindo o que ele estava ensinando ali, e em geral esses homens e mulheres eram judeus, então conheciam a ação de Yahvé, de Deus, enfim, no Antigo Testamento, sabiam do poder de Deus manifestado através de alguns homens no Antigo Testamento. Conversando com essas pessoas, Jesus começa a explicar para eles que o poder que Deus manifestava no Antigo Testamento estava manifestado nele. Por exemplo, no versículo 20 ele diz assim: o que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. E Jesus está então chamando a atenção daquelas pessoas para o que ele ensinava, Aquele que cresce no que ele dizia estaria automaticamente em sintonia com o Pai, com Deus, porque Deus o colocou nessa posição, a posição de quem recebe a vida eterna, de quem compartilha essa vida eterna. Então isso, no versículo 24, Jesus vai dizer que é um passo gigante, um passo gigante no sentido de aquele que crê na mensagem dele, que é o Cristo, passa do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Nós devemos lembrar que aqueles homens cometiam a blasfêmia, de dizer que Jesus não era o Cristo. O pecado deles era não acreditar que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o Cristo. Então Jesus diz no versículo 25 que aquela era a hora chegada, o momento de dizer que os mortos estavam ouvindo a voz do Filho de Deus, e se a ouvissem, viveriam. Então, assim como o Pai tem a vida nele mesmo, ele conferiu a vida para o Filho. E esse Filho, que é Jesus, tem autoridade também para executar e decidir tudo o que se refere ao juízo divino. Ou seja, ele tinha autoridade para condenar aqueles homens que não criam nele como Messias e levavam as pessoas a também não crerem. Então Jesus aqui ele está falando que aquele Deus do Antigo Testamento que se manifestava através de homens, por exemplo, você deve se lembrar de Moisés, que quando bateu o seu cajado dividiu o mar ao meio. Você deve se lembrar de Eliseu, que já defunto em sua cova, quando joga um outro morto por cima, o contato entre os dois corpos faz com que esse morto ressuscite na hora. O que são essas coisas? Dentre outras, o machado que flutua, a mão que escreveu na parede, enfim, várias passagens do Antigo Testamento que são manifestações de Deus, divinas, de Yahvé, da divindade, neste mundo aqui, através de algumas pessoas. Jesus diz, olha, aquele Deus que se manifestava, ainda se manifesta, e eu sou o Filho de Deus, e eu manifesto aquilo que Deus quer. O Pai está em mim, e eu estou no Pai. Então aquele que desonra o Filho, aquele que me desonra, está desonrando ao Pai, porque foi decisão do Pai colocar o Filho no lugar de mais alta honra. Então Jesus está todo esse trecho aqui, depois você leia e medite um pouquinho nele, compreenda isso que nós estamos falando melhor, e Jesus está aqui afirmando que ele é o Filho de Deus, que ele está autorizado, que ele detém o poder, dado tudo isso, dado pelo Pai a ele. E você, quando ora, você termina a sua oração dizendo em nome de Jesus, amém. Então, creia que esse Deus poderoso, que agia de maneira sobrenatural e ainda age, nós acreditamos nisso, mas nós vemos no Antigo Testamento agir de maneira sobrenatural através da vida das pessoas, creia que esse Deus, ele também age na sua vida, ele age por intermédio de você. Deus age em você através da sua confiança, da sua fé em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, nunca dê crédito, nunca confie naquilo que você vê que está centralizado na pessoa humana. Muitas vezes nós estamos em um local, vamos em algum lugar, em alguma igreja, enfim, e nós vemos que tudo ali gira em torno de um profeta, de uma profetisa, de um apóstolo, de uma bispa, enfim, de uma pessoa só. E parece que Jesus não está ali. Ninguém faz menção do nome dele, ou se faz é muito rápido, porque a figura central é o ser humano. Então nunca caia nesse erro. É claro que Jesus ele atua por nosso meio, mas não dessa forma.
A honra é sempre de Jesus, o poder é sempre dele. Então, creia que ele quer agir através da sua vida, nos mínimos detalhes, nos acontecimentos corriqueiros e diários, e que aquele Deus que fazia aquelas coisas no Antigo Testamento ainda faz essas coisas hoje em dia, né? Talvez não assim tão espetaculares, como um morto ressuscitar dessa forma como eu mencionei agora há pouco, mas às vezes nas situações pequeninas da vida, Deus está com você e Ele age por meio de você. Basta você crer e se colocar na posição de se permitir ser usado por Deus. E muito disso nós vemos na comunhão diária. É quando nós temos contato com as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente com as pessoas da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, que nós podemos ver Deus agindo na vida das pessoas e também na nossa vida. Nós vamos abençoar pessoas e vamos ser abençoados por elas também. Então, por isso que a comunhão na igreja é muito importante. Nunca seja um participante de cultos dominicais, de celebrações de finais de semana. Seja uma pessoa que se envolve em pequenos grupos, que se envolve junto com grupos dentro da igreja, que faz parte de ministérios, que caminha junto com pessoas. Porque o caminhar junto com pessoas é a manifestação do poder de Deus na sua vida e muitas vezes você enxerga isso na vida dos outros, os outros enxergam isso na sua vida, você abençoa pessoas e você também é abençoado por elas. Então que nós possamos buscar isso e que nós possamos enxergar num texto como esse, que Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, atua na nossa vida. Ele está atuando, Ele está fazendo as coisas. Creia e coloque-se na posição de ser usado, dar o espaço para que Ele use a sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã.